você está assistindo o programa Cris Grazina Online. Não perca a edição de hoje que está muito legal, conteúdos muito interessantes para você. Primeiramente você vai ver uma entrevista do professor Fernando Abraão com a professora Eliane Morelli Abraão, que vai contar um pouco sobre como as práticas culinárias do século passado afetaram a conformação da nossa sociedade, em especial de Campinas. E em seguida você vai ver um filme que vai contar a história de Regina Duarte, ela que é uma campineira ilustre, portanto, nasceu em Campinas, e vai falar nesse documentário, nesse filme, um pouco de como foi a sua história, vai relembrar bons momentos que ela viveu na cidade de Campinas. Imperdível o programa de hoje. Continue ligado. O Salão Hibiscos já existe há 7 anos. Nesse endereço estamos há 1 ano. Fazemos todos os tipos de trabalho na área do cabelo, maquiagem, penteados. Fazemos também cortes masculinos. O nosso salão oferece diversos serviços, massagem, toda a parte estética corporal, facial, manicure, pedicure, dia da noiva, tratamento de pele, acupuntura. Temos também uma boutique feminina dentro da loja com roupas muito legais, com tendências do verão. Agora, em janeiro, nós estamos com bronzeamento também natural. Quero convidar você a vir conhecer nosso trabalho. Eu sou a Rosinéia, conheço a Júlia há mais de 15 anos, estou com ela há muito tempo, uma excelente profissional, não abandono de jeito nenhum. Aqui no salão você encontra tudo, e desde o cabelo excepcional dela, a unha, a manicure, a maquiagem, a massagem, tudo você encontra. Então assim, eu super recomendo, e eu sou muito suspeita a falar, eu amo essa profissional. Meu nome é Inês de França Bento, trabalho com acupuntura aqui na Hibisco Hair. Vou apresentar para vocês a agulha que eu mais uso na técnica de acupuntura, que é essa aqui, que é um calibre médio, e aí ela é bem fininha, é indolor. Isso é usado para acupuntura normal com as pessoas, com os adultos, com adolescentes e jovens, e nós utilizo também adesivos de cristal para trabalhar com crianças, porque as crianças às vezes têm medo de colocar agulha, tem algumas que deixam, mas a grande maioria não. Então a gente utiliza os adesivos de cristal. E também nós utilizamos muito na auriculoterapia esses adesivos. A acupuntura é muito usada no meu tratamento aqui, eu uso muito para estresse, para depressão e para dores musculares. Nós conseguimos medir os meridianos, se eles estão em excesso ou estão insuficientes, e a partir daí nós fazemos um projeto de tratamento individual a partir de cada situação, de cada pessoa. Nós temos muitas crianças hoje com problemas de ansiedade, e adultos também, então a acupuntura tem ajudado muito nisso. Olá para todos, eu sou o Fernando Abraão, presidente do Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Estamos aqui novamente com o quadro Campinas Conta a Sua História, hoje com a professora Eliane Morelli Abraão, professora da Unicamp, diretora dos arquivos históricos do Centro de Lógica da Unicamp, que vai falar para nós sobre a sua mais recente pesquisa, que é a História da Alimentação em Campinas. Professora Eliane, o que levou você a pesquisar a alimentação em Campinas? Obrigada, Fernando, pela oportunidade de falar sobre a minha pesquisa. O meu interesse com a história da alimentação surgiu do convite de um professor da Unicamp, já falecido, o professor Bruy, para compor um grupo de pesquisa sobre alimentação e a questão das práticas alimentares em São Paulo, no estado de São Paulo, para a segunda metade do século XIX. Então seria entre 1850 e 1900, e a partir de então eu achei bastante interessante, vocês estavam recuperando uns cadernos de receitas
que estavam em arquivos privados no acervo do Centro de Memória e fazendo a leitura dessas receitas. Então a ideia era fazer uma releitura dessas receitas e eu entrei com a parte da pesquisa sobre a cultura material nesse momento, que resultou na publicação de um livro, o Delícias da Sinhás, onde nós conseguimos, com o apoio também e a participação de um cozinheiro, refazer, né, 80 receitas. Então esse livro traz as receitas antigas, as receitas atuais, então as pessoas conseguem produzir essas receitas no dia de hoje, e a gente conta um pouco como é que se dava, como estava a sociedade de Campinas nesse período, que aí nós focamos para a cidade de Campinas, e como é que elas viviam, quais eram os utensílios, e isso deu origem a outras pesquisas posteriores nessa área que eu fui desenvolvendo. Então, um tema que você vai desenvolver depois, posteriormente, ao livro Delícias da Sinhás, que foi publicado pelo Centro de Memória em 2007, não é? Você tratou das residências, do ambiente da alimentação. Então explica um pouco para a gente como eram as residências, os locais de produção, né, de cozinha, de preparação dos alimentos e também de consumo. Perfeito. Então, no mestrado eu foquei em cultura material, também utilizando o acervo do Centro de Memória. Eu trabalhei com os inventários pós-mortem, que são toda pessoa que tem um bem até hoje, você tem que fazer uma declaração quando você falece do que você está deixando. Se você tem herdeiros, o que vai deixar. Então eu trabalhei com esses documentos de 1850 a 1920 e busquei identificar como eram as cozinhas, como eram as salas de jantar e as salas de estar. E é muito interessante, porque eu consegui perceber, a partir do mobiliário, da alimentação e dessas práticas alimentares, como eram essas casas e como as pessoas viviam em Campinas e, principalmente, a modernização da cidade. A cidade vive entre 1850, a partir dessa data, um período de modernização muito grande. Então você tem disponível as famílias, e aí eu vou fazer uma diferença entre as famílias da elite e as famílias mais simples, e depois eu vou mostrar o que há de comum entre essas famílias nesse período. Acesso a cristaleiras, as baixelas, porcelana inglesa, a alimentos importados que estão chegando com as ferrovias e pelo Porto de Santos, chegam a Campinas pelas ferrovias, e as famílias têm condições, por exemplo, de preparar uma torta de camarão, caso elas quisessem, em 1860. O camarão? O camarão, porque a cidade já vendia ou o camarão seco ou o camarão fresco. Então você tem todo um comércio. Então eu fui percebendo que a partir da alimentação você consegue perceber desde o comércio, a economia, o transporte, tudo isso envolvendo nessa prática alimentar. Mas aí vamos lá, a Casa das Elites, você tem uma modernização interessante. Eu queria perguntar para você essa questão dos alimentos. Por exemplo, o camarão é um produto que é do litoral. Para chegar em Campinas, naquela época, demorava, era só o trem, não é? Então, existiam alguns alimentos já diferentes na própria sociedade de Campinas, naquele período? Sim, você tem acesso, por exemplo, ao camarão, por isso que eu falo, se o teu objetivo for entender a questão do transporte de alimentos, você consegue perceber isso. E aí, o que eu fiz? Eu aglutinei aos inventários os jornais da época, as publicações, os almanaques. Então, você consegue perceber como é que eles traziam esses alimentos dos santos até aqui. Então, vem em caixas de gelo, que naquela época não são geladeiras, conhece-se como caixas de gelo, é um mobiliário retangular, normalmente você colocava os gelos, então você compra o gelo e coloca dentro desse recipiente e mantém o alimento resfriado, que são os precursores dos refrigeradores. E aí em Campinas você começa a perceber quando se dá a produção e a venda de gelo, como é que funciona isso. Não foram detalhes que eu trabalhei, eu fiquei muito mais na questão da alimentação e nessa modernização, porque, por exemplo, as salas de jantar dessas casas, das elites, o que eu considero elite em Campinas? Os cafeicultores, ou os senhores de engenho, porque você tinha produção de cana, ou os comerciantes. Você tem
também os imigrantes que vêm para cá e normalmente estão nessa área do comércio, mas eles estão entrelaçados a essa aristocracia cafeeira, vamos pensar assim, que eu trabalho mais com o período do café e não da cana-de-açúcar. Essas casas têm desde mesas de jantar elásticas, que a gente hoje não vê mais nas residências por serem pequenas, mas você abre a mesa e vai colocando madeiras no meio para elas ficarem grandes. Então você recebia, e as famílias eram muito grandes, e todo esse aparato de luxo, que também era um diferenciador, era uma questão de pertencimento. Então você recebe uma família para jantar, esperando uma retribuição. E durante os jantares você tem todo uma articulação política, econômica, você faz alianças. Então, muitas ações, por exemplo, questão da abolição, da república, são tratadas e são originárias, muitas vezes, ao redor desta mesa de jantar. Alguns casamentos também deviam ser... Sim, com certeza, eles eram combinados nesse momento. E as cozinhas? As cozinhas, num primeiro momento, você tem o que a gente chama de cozinha limpa e cozinha suja. A cozinha suja seria aquela onde você tem o fogão a lenha. Então, para você tem os tachos, você tem aquele remexer mais lento e tem uma fuligem por conta disso. Então, esses ambientes ficavam externos à casa. E aí você começa a ter, com a modernização, as cozinhas já no interior. Essa cozinha do interior era ocupada normalmente pelos membros da família, eles faziam os almoços, uma refeição mais rápida e mais simples. E você já tem um fogão econômico, que são fogões mais modernos, que não tem uma sujeira, utensílios novos, os batedores de ovos, os precursores dos liquidificadores, tudo manual. Então você tem nessa cozinha limpa. E quais são os ambientes comuns a qualquer extrato social nesse período? São as cozinhas. Você tem ali os utensílios e objetos, são comuns a qualquer casa. Só difere na questão do tamanho, tá? Mas eu encontrei, por exemplo, uma casa que a pessoa tinha uma cadeira, um sofá, mas ela precisava fazer esse seu inventário porque ela era proprietária de uma residência, mas a cozinha dela continha o mesmo tanto o mesmo tipo de objeto e de utensílio das elites. Ah, sim. Então, eu quero saber um pouco de você agora, o papel das mulheres nessa sociedade, né? Era só cuidar da casa? As mulheres só cuidavam da casa? Então, a hora que eu terminei esse trabalho da cultura material, já me chamou a atenção essa questão da participação das mulheres. Eu já percebi que as mulheres, os inventários, onde os homens tinham se casado, a quantidade de utensílios, o cuidado com a decoração era muito maior do que quando eles não eram casados. Quando eles não eram casados, eles adquiriam muitos bens, mas não se preocupavam com o receber e com a sociabilidade, com essa articulação. Então, isso estava envolvido com as mulheres. Quando eu vou trabalhar com os cadernos de receita, me chamou a atenção porque letras tão lindas. Bom, as mulheres então tinham educação? Sim, elas recebiam educação. Havia oferta de escolas, tanto para a elite como para as pessoas mais simples na cidade de Campinas desde 1860. Mas isso para a elite. E as mulheres anônimas? As anônimas também tinham acesso e muitas delas viam desse trabalho da produção de alimentos. Então a gente tem, por exemplo, o caso da Quirina e da Simpliciana. A Quirina tinha um bar na estação de trem, onde ela vendia seus pastéis, e a Simpliciana tinha uma casa de pasto, que seria hoje uma rotisserie, para vender esses alimentos, e era muito famosa. Então ela vendia o vatapá. Então você percebe que também já tem uma introdução dos alimentos regionais circulando em Campinas. Por quê? Você tem uma mão de obra, você não tem só o imigrante externo, você tem o migrante que está vindo trabalhar nas ferrovias, nas fazendas. Então os costumes começam a migrar. Você não tem mais só aquela comida típica de São Paulo ou Minas. Então é muito difícil também dizer comida típica. Você tem uma interpenetração de costumes e saberes no cotidiano das famílias. Muito bem. Campinas é uma cidade que sempre atraiu muita gente, né? De vários locais do próprio Brasil, dos estados do Brasil. Então essa diversificação nós já vemos nesse período. Sim. Há essa diversificação, inclusive você encontra
no caderno, por exemplo, da Bárbara do Amaral Camargo, as receitas muito ligadas a essa questão. O do vatapá, então. E receitas soteropolitanas, que nós poderíamos dizer, quer dizer, são hábitos de Salvador. Era essa a última questão que eu queria fazer. A regionalização da cozinha, vamos pensar assim. A regionalização. Então, justamente, para finalizar, dê alguns exemplos de receitas e de ingredientes interessantes nessa época. Bom, só para retomar uma coisinha que eu não finalizei quando você me perguntou das mulheres, essas mulheres da elite, elas não cozinhavam, elas supervisionavam os trabalhos, tá? É verdade. Bem, as receitas, o que a gente percebe de permanências? Normalmente os cadernos de receitas não trazem o arroz e feijão, eles trazem muitas receitas de doces. E aí você vê uma influência portuguesa muito forte nessa doçaria nossa. Há já uma introdução da doçaria francesa, mas muito pequena. E os bolos, os pães. Então você tem o pão de ló, até hoje, já existia e você encontra até hoje. Se utilizava muito, você ainda não tem a industrialização, que é uma coisa que você pode perceber também, você usava ingredientes que hoje estão sendo retomados. O cará, o inhame, era muito utilizado, a mandioca, e você depois vai tendo a substituição somente pela farinha de trigo. Os pães, normalmente o pão de milho, poucos pães que a gente conhece hoje como pão francês com a farinha de trigo branca. E a substituição do bicarbonato de sódio, por exemplo, pelo fermento. Aí você começa a ver que elas riscam. Elas tiram o fermento, o bicarbonato coloca o fermento Royal, o fermento Fleischmann, e isso vai sendo manipulado. A mãe benta. Aí você começa a ver a aparição do bolo de chocolate, coisas que não haviam na época. Aí já começa a usar também o morango. Detalhes desse tipo você vai encontrando e vai percebendo as mudanças no nosso costume alimentar. Muito bom, Eliane. Eliane, você trouxe alguns exemplares, alguns livros. Você podia mostrar para a gente? Então, o primeiro... O primeiro seria esse, do mestrado. Então, aqui retrata bem a questão da cidade, a modernização, onde você tem fachadas de algumas casas, de alguns palacetes, alguns nós temos até hoje, alguns marcos, por exemplo, a Palmeira Imperial era um símbolo dessa aristocracia, então várias fazendas, isso não só em Campinas, você anda pelo Vale do Paraíba, em Itu, você vê essa questão das palmeiras imperiais abrindo esses solares. Então você tem uma transformação das casas. Muito bem. Eu trouxe também o Delícias, como você comentou, que seria esse belíssimo livro onde a gente tem aqui a fazenda Santa Maria, que fica em Joaquim Egídio. Temos algumas imagens, aqui é o solar do Barão. De Geraldo de Rezende. Tem umas amas de leite e temos algumas receitas. Então, por exemplo, aqui a bala de coco, que nesse período, essa é uma transformação interessante. Você tem os alfenis, que eram doces diferentes, onde você usa a alcatira, eram moldados à mão, algumas doceiras campineiras faziam esses doces para casamentos, normalmente. Eles eram moldados, é muito bonitinho, são esses desenhinhos aqui, onde você faz um cachimbo, um sapatinho, e isso vai se transformando, ele vai se, o que a gente diria, descontinuado, e se transforma numa bala de coco. Ótimo. Você vai tendo uma transformação das receitas. E para finalizar, o meu trabalho do doutorado, que aí eu faço com os cadernos de receita mesmo, de 3 senhoras de Campinas. Eu analisei 1.013 receitas e é interessante porque aí eu vou perpassando por essas questões da educação das mulheres, os colégios disponíveis à época, a oferta de mão de obra para se trabalhar nas casas. Então aqui está se oferecendo um cozinheiro estrangeiro ou uma cozinheira, serviços que estão disponíveis já na sociedade, além de cardápios, porque aí você já tem os hotéis e começam a ter as questões. E aí o trabalho, esse tem menos imagens do que o Delícias, porque o trabalho não foi de releitura e de produção das receitas, mas um trabalho mais teórico. Muito bem, muito obrigado. Dizendo também que esse livro da Eliane, História da Alimentação, é o 2º volume da coleção Memória Campineira, editada
pela Pontes e o Instituto Histórico, Geográfico e Genealógico de Campinas. Então, com isso, nós encerramos essa entrevista, agradecendo a professora Eliane Morelli Abraão e desejando a todos um ótimo dia e até a próxima entrevista.